A partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia, Nivaldo. Bom dia, Célia. Bom dia a todos. Estamos chegando caminhando para o final. Né? Capítulo 19, são 20 capítulos. Nós estamos no capítulo 19, a serva fiel. O que todos nós devemos almejar, ser essa serva, esse servo, e que não é difícil. André Luiz, ao longo desse livro, ele nos mostra, a doutrina espírita nos mostra, e só depende da nossa vontade, do nosso querer. Da nossa determinação, né, Célia? Na prática, no cumprimento das leis divinas. E é só a gente dobrar, por fim a essas mazelas todas que nós temos, que nos atraem, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, nossa avareza. Nossa, não. Que isso não é nosso, isso não nos pertence. Provisoriamente, estamos aqui, Célia, para trabalhar. Isso. Né? Trabalhar esse sentimento que a gente precisa extirpar e trazer a paciência, trazer a caridade, a bondade, a resignação. A igualdade, né? percebermos que nós isso é que a gente precisamos desenvolver e deixar essas outras para trás. Né? Porque a gente tem a mania, como eu acabei de falar, o nosso egoísmo. Não, eu não faço questão de ter isso. Tenho, ainda se manifesta em mim, mas eu não quero. Então, só depende de quem. Se eu não quero, só depende de mim, só depende de nós. A partir do momento em que a gente deseja e se empenha nessa transformação, só vai depender de nós mesmos. Sério, esse é um trabalho que só nós podemos fazer. É um trabalho interno. Tem até uma imagem, né? Que é um bloco de pedra e a própria pessoa, né, se esculpindo, se formando ali. E representa exatamente esse trabalho que nós temos que fazer em nós, que muitas das vezes é dolorido. É claro. Essa mudança, nós nos esculpirmos dói, machuca. Nós temos que deixar coisas que nos agradavam, né? Sair da nossa zona de conforto. Isso é muito difícil, mas é necessário. E nós vamos ver o quanto é necessário, né? E temos aqui exemplos. André Luiz nos traz esses exemplos aqui de comportamento do próprio Gotuso, que já estava desencarnado há 10 anos no plano espiritual, sabia, entendia de tudo, atendia no plano espiritual, mas mesmo assim ainda estava preso, vinculado a emoções, a sensações, quando da vida material, da vida física. Então, é por isso que a gente fala sempre, toda semana a gente está falando, esse livro é um divisor de águas. Aliás, não é esse livro. A gente comenta desse livro porque é o livro que nós estamos estudando. Mas toda essa coleção, são quantos livros? São 13? 16 livros de André Luiz, né? Ele nos mostra o que nós podemos fazer, o que nós não devemos fazer para almejar esse conforto na verdadeira vida. São 13 livros, Célia. 13. O início é o Nosso Lar e o último livro de André Luiz é E a Vida Continua. E a Vida Continua. São 13 livros. No livro Céu e Inferno, aí já é a codificação de Kardec. Lá naquela parte dos casos,
na parte final do livro, Sim. ali tem o exemplo. Vamos ser felizes? Espíritos felizes se comportaram assim na matéria. Espíritos infelizes se comportaram assim na matéria. Ou seja, nós temos à nossa disposição esse manual de como proceder. Nós temos a doutrina espírita que tem que nortear o nosso caminhar. Nós temos essas obras. Aqui chamar, né, Célia, para quem está aqui nos assistindo também, que acompanha às segundas-feiras, às 8 horas da noite, às 20 horas, ao estudo do Livro dos Médiuns. Terminamos o Livro dos Espíritos, estamos lá no Livro dos Médiuns também, que é o segundo livro de Allan Kardec, dessa codificação, que traz exatamente todo esse entendimento que nós precisamos ter. Não só os médiuns efetivamente, com mediunidade ostensiva, mas todos nós. Porque todos nós somos médiuns, todos nós somos espíritos encarnados, né? E eu e Nivaldo fazemos esse livro Obreiros da Vida Eterna. Nós temos o nosso irmão Ronaldo, que faz o nosso lar. Isso aí. Ou seja, estudos Célia, dessas obras. Qual é a vantagem, qual é o benefício de você pegar o livro e ler sozinho ou participar de um estudo aqui? A vantagem é que a gente vai não só ler, a gente vai comentar. Nós vamos trazer casos, situações, vamos fazer contextualizações das narrativas, do que André Luiz nos traz, para a gente poder esclarecer um pouco mais, aprofundar, trazer para a nossa realidade. Muitas das vezes a pessoa sozinha tem dificuldade de entender determinadas coisas que André Luiz aqui coloca. Então a finalidade é que a gente possa a mesma esclarecer coisa, de uma forma mais sutil. É a mesma coisa de um estudo em grupo, presencial, em que a dúvida de um é o esclarecimento do outro, e nada é assim em vão, nada é bobagem, sempre dentro do contexto do livro, tudo é válido. Então, essa é a importância e é por isso que a gente sempre agradece. Primeiro a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui com esse livro, com esses ensinamentos ao nosso alcance. E ao MAP, porque permite que essa obra, assim como o nosso lar, o MAP permite que essas obras cheguem dentro dos lares de vocês. Por isso nós agradecemos sempre a Deus, nosso Pai, a essa espiritualidade que sempre nos assiste, que nós temos a certeza que sempre está aqui conosco, nos ajudando nesses entendimentos. O nosso agradecimento eterno. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, Célia, estamos aqui no capítulo 19, finalzinho, como você disse, né? Estamos aqui na reta final, que tem como título A Serva Fiel. E essa serva fiel, nós estamos falando aqui de Adelaide. Adelaide é a última a desencarnar. Nós já vimos aqui o desencarne do Dimas, do Fábio, da Albina, que teve uma moratória. Possivelmente André Luiz vai retornar a ela ainda. O Cavalcante, que foi aquele que deu muito trabalho, porque, por ser católico, tinha lá arraigado em suas memórias sua culpa, né? A sua culpa, aquela ideia do céu, do inferno, e aquilo fez com que ele se retesse durante muito tempo, preso ao corpo, com medo de desencarnar, de morrer. A gente não sabe nem quem é que deu mais trabalho para a espiritualidade, se Dimas ou Cavalcante. Porque o Dimas, só recordando, né, Célia, é espírita, médium, mas mesmo assim deu muito trabalho à espiritualidade, porque ele, embora tenha sido um médium que fez boas obras, ele não se preparou e não preparou a família também. Pois é. Isso fez com que ele tivesse um desequilíbrio ao desencarnar. Um desequilíbrio do espírito, né?
E o Cavalcante, que foi aquele católico, que foi, nós vimos agora recentemente, né, capítulo passado, ele apegado ao corpo físico, com muito medo de morrer, porque ele imaginava que iria para o inferno, né? Mas aí ele é por culpa. Por causa da esposa. Da ex-esposa, que havia o abandonado e foi morar com uma outra pessoa pelo motivo dele ser tão abnegado à Igreja Católica, né? Ela chegou a dizer para ele que ele deveria levar a cama para a igreja, né? Muda para lá de vez. E então ele, num determinado momento, ele trouxe essa culpa para ele. Ele imaginava que ela tinha feito isso porque ele foi negligente, ele não deu o apoio necessário que ele deveria ter dado à família. E com essa culpa ele se apegava ao corpo físico com medo de morrer e ir para o inferno, né? Mas evidentemente que ele tinha feito um bom trabalho como encarnado, e bons motivos e boas causas o aguardavam no plano espiritual, né? Mas então, Célia, nós estamos agora na Adelaide. A Adelaide, ela é espírita. Ela tem nada mais, nada menos que uma assistência direta do Dr. Bezerra de Menezes. Eles confabulam, ela fora do corpo, os dois conversam. E a Adelaide, ela tem assim uma espiritualidade tão aflorada, né? Que ela sai do corpo com uma facilidade muito grande. E ela está no finalzinho, ela já está, ou seja, o fluido vital, a programação que ela tinha, né, o planejamento reencarnatório está chegando ao final. Então os órgãos vão se debilitando, sabe? Vai acabando a pilha, vai acabando a energia. E é exatamente esse momento que a Adelaide se encontra, no finalzinho. E a última que André Luiz vai trazer para nós desse desencarne. Nós paramos na semana passada, Célia, quando é dito que André Luiz nos fala assim, ó, Adelaide, porém, parecia não depender de algemas físicas. Ela não dependia de algemas físicas. Não consegui, por minha vez, auscultar-lhes um espesso organismo. Por quê? A nobre missionária, em virtude do avançado enfraquecimento do corpo, abandonava-o ao primeiro sinal de nossa presença, colocando-se junto de nós em sadia palestra. Olha só, a Adelaide, ela estava tão... O despreendimento dela era tão sutil, o espírito dela, quando ela percebia que chegava lá um espírito, ela saía do corpo, ia conversar com esse espírito. Então, André Luiz está narrando que a Adelaide, quando viu que chegou o Jerônimo e o André Luiz, ela sai do corpo. Então, não permitiu nem que o André Luiz verificasse o estado físico do seu corpo. Vamos destacar que esse espírito, ele se desdobra. Ele vai ao mundo espiritual, mas Adelaide continua encarnada. Ela está presa pelo fio de prata. Célia, quando nós dormimos, a gente todo mundo sabe disso, a gente se desprende. Só que a Adelaide, acordada, ela se desprendia com muita facilidade. Ela tinha essa visão, né? Ela tinha essa visão espiritual. E aí, continua assim. Geralmente, companheiros distintos de nosso plano participavam-nos dos ágapes fraternos, ou seja, dos festejos, dos banquetes espirituais fraternos, né? Eles participavam. Na antevéspera do desenlace, teve ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto junto à servidora fiel. Então, no momento final, o doutor Bezerra de Menezes estava lá para dar esse reconforto final a Adelaide. Esse espírito elevado que nós conhecemos, que está aqui conosco, nos ajudando por opção dele. Porque podia já estar a Adelaide, Célia, em outro patamar. Uma trabalhadora, foi uma obreira de muito valor aqui na Terra, né?
cumpriu os seus desígnios. É né? por isso que o capítulo é fiel servidora, ou servidora Servidora fiel. fiel. Né? Então, não desejo, Adelaide diz, né? Não desejo dificultar o serviço de meus benfeitores, dizia ela. Algo triste. E por isso, estimaria conservar boa forma espiritual no supremo instante do corpo. Ela não quer nem dar trabalho na hora de morrer para ninguém, né? Ora, Adelaide, considerou, isso é o Bezerra de Menezes falando, né? Ora, Adelaide, considerou o apóstolo da caridade. Morrer é muito mais fácil que nascer. Por organizar, na maioria das circunstâncias, para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos geralmente infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta por vezes um leve empurrão. Olha o que o Dr. Bezerra de Menezes diz, né? Para nascer dá muito mais trabalho. Requer muito mais situações, né, para você nascer. É o que E é nós, verdade, né? é o que nós falamos, construir dá trabalho. Pra destruir é mole, É isso que eu estou dizendo. fácil. Então, para nascer, você tem que formar. São 9 meses, né, Célia? 9 meses de gestação, formando órgão por órgão. Mas para morrer, ele diz aqui, basta só um empurrão. Basta um empurrão, e é verdade. Quantas vezes a gente está deitado e você tem ali um infarto, um fulminante, morre. Né? Então, basta por vezes um leve empurrão. Em ocasiões como esta, a resolução é quase tudo. Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que a imantam a pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Olha o conselho do Dr. Bezerra de Menezes, hein? Isso é para Adelaide. Mas Não, ele pra está dizendo nós. para todos nós. Não se detenha. Quando for chamada, não olhe para trás. Vou repetir, sério, isso aqui é muito importante. O Dr. Bezerra de Menezes diz para Adelaide assim, ó, em ocasião como esta, da morte, a resolução é quase tudo. Ou seja, a decisão de você é quase tudo. Ajude a você mesma, liberando a mente, libertando a mente dos elos que a imantam a pessoas. Às vezes a gente fica preso a pessoas aqui, né? Acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Vamos nos desprender das coisas materiais. Vamos nos Sabe aquele desligar carro que a gente dessa gostava matéria. muito, daquela joia que a gente admirava, da conta bancária, ou das pessoas. Ele diz aqui, a gente precisa se desprender. Não se detenha. Quando for chamada, não olhe para trás. Porque a gente tem como exemplo aqui, Célia, o Gotuso, que 10 anos depois de desencarnado no plano espiritual, ele ainda estava preso à família terrena. A solução foi que ele reencarnasse compulsoriamente na própria família para que ele pudesse trabalhar isso. Ele não conseguia se desprender, né? Então, é o conselho do Dr. Bezerra de Menezes. Nós vimos também o caso do Dimas, que teve um desencarne difícil também por não ter se preparado e preparado a família para aquele momento da separação definitiva, ou uma separação não definitiva, mas uma separação provisória dos encarnados para os desencarnados, né? Dr. Bezerra de Menezes continua, e sorrindo, lembre-se de que a mulher de Ló, convertida em estátua de sal, não é símbolo inexpressivo. Ou seja, ele traz como exemplo a mulher de Ló, que ela fica cristalizada quando ela olha para trás e se vincula a todo o seu passado, né? Essa passagem é uma passagem do Velho Testamento, em que aquela passagem de Sodoma, em que o nosso sal. Não existia geladeira, freezer. Sim, o sal era... Então, o sal Célia, que conservava... O sal era tão importante que o salário vem do salário. Então, o sal era uma moeda que tinha mais valor. Porque ela conservava os alimentos. E resumindo,
eles precisaram sair da cidade, porque ela tinha sido invadida, aquelas confusões lá deles. E por causa dessa ganância pelo sal, e é dito a Ló, um anjo diz a ele, para que eles saiam da cidade e não olhem para trás. Esse olhar para trás, Célia, tem como símbolo você ainda querer viver aquela história do passado. E a você culpa, não se desvincular dela. Culpa do que fizemos, isso. O que fez está feito. Quando diz não olhe para trás, olha, não se arrependa do passo que você está dando para frente. Então aí ela olha, a mulher de Ló olha para trás e ela fica cristalizada. Ela olhou para trás, ou seja, ela desejou continuar naquele estágio que ela estava. Né? Então ele continua. Há criaturas que no instante justo de abandonarem a carne, às vezes doente e imprestável, voltam o pensamento para o caminho palmilhado, revivendo recordações menos construtivas. Olha, a mulher de Ló. É quando a gente está no final, mas a gente ainda está preso lá, aquelas construções, as nossas construções errôneas do passado. Tropeçam nas próprias apreensões, como se estas fossem pedras soltas ao léu. Na senda percorrida, e ficam longos dias fisgados no anzol do incoerente e insatisfeito desejo, sem suficiente energia para uma renúncia nobilitante. Exatamente o que acontece com a mulher de Ló. Quando ela olha para trás, ela se fixa, ela se prende a tudo aquilo que ela viveu no passado. Então, é como se o desejo falasse mais alto e ela então fica ali cristalizada. E nós, muitas das vezes, nos cristalizamos também nos nossos desejos do passado. Então precisamos romper essa barreira e seguir para frente. Espero, asseverou a interlocutora. Então agora a Adelaide vai dizer, né? Espero, asseverou a interlocutora, em um tom grave, que os amigos me auxiliem. Sinto-me socorrida, amparada, mas tenho medo de mim mesma. Tenho medo de mim mesma. Né? Das reações, né? O nosso maior adversário somos nós mesmos. E ela é tão coerente que ela sabe exatamente que o medo dela é ela mesma. E a gente acha que o nosso maior adversário é o outro. É o outro. E aí, doutor Bezerra de Menezes pergunta para ela, preocupada assim, minha amiga? Tornou o antigo médico, satisfeito. Não vale a pena. Compreendo-lhe, todavia, a ansiedade. Também passei por aí. Doutor Bezerra de Menezes, também passei por aí. Creia, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi ajuda certa ao meu coração em transe igual. Busquei insular-me, cerrando ouvidos aos chamamentos do sangue. Cerrando ouvidos ao chamamento do sangue. São dos amigos, dos parentes que o invocavam. Doutor Bezerra de Menezes disse que ele, naquele momento do desencarne dele, ele cerra os ouvidos, ele fecha os ouvidos e segue em frente, o que não aconteceu com o Dimas, né? Fechar os olhos à visão dos interesses terrenos e a libertação, afinal, deu-se em poucos segundos. É uma lição que o doutor Bezerra de Menezes está dando para nós. Pensei nos ensinamentos do mestre, ao chamar Lázaro, de novo, à existência, e recordei-lhe as palavras. Lázaro, saia para fora. Centralizando a atenção na passagem evangélica, afastei-me do corpo grosseiro, sem obstáculo algum. Pô, é um texto maravilhoso do Dr. Bezerra de Menezes nesse livro, né, Célia? É lindo isso aqui.
Dr. Bezerra de Menezes trazer isso para nós aqui, é lindo, ele dando essa aula para a gente de como ele se comportou no momento do desencarne dele. E a gente, se nós, voltando lá um pouquinho adiante, quando ele, na primeira fala do Dr. Bezerra com Adelaide, ele diz que a resolução é quase tudo, ou seja, nós temos que fazer facilitar essa passagem, ou seja, cerrar os nossos ouvidos, fechar os nossos olhos, não atender, não nos prendermos naquilo que a matéria ainda nos aparece. Nos impele, né, Célia? A simplicidade do narrador encantava, Dr. Bezerra. Adelaide sorriu, sem, no entanto, disfarçar a preocupação íntima. Valendo-se da pausa, Jerônimo aduziu. Jerônimo agora fala, né? Aliás, cumpre-nos destacar as condições excepcionais em que partirá nossa amiga. Condições excepcionais. Em tais circunstâncias, apenas lastimo aqueles que se agarraram em demasia aos caprichos carnais. Para esses, sim, a situação não é agradável, porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar colheita de flores. Os que se consagram à preparação do futuro, os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, através de manifestações de espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior. É o que eu sempre digo às vezes, sabe, Célia? A gente precisa não, de uma forma chata, falar da morte. Mas nós precisamos ter essa consciência de que nós somos seres mortais. Nós vamos morrer. A gente faz plano muitas das vezes para o nosso futuro, para a nossa velhice, para depois, para o final do ano, para o final de semana, mas a gente não faz um planejamento para quando a gente morrer. E é a única coisa certa na vida, sério. Então é preciso que haja um pensamento, né? E é exatamente o que diz aqui o Jerônimo, né? A gente precisa ter essa ideia. Para esse sim, a situação não é agradável, porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar colheitas de flores. Os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, através de manifestações de espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência interior. Então a gente tem que se preparar todos os dias. Sabe? Não é um dia a mais, mais um dia. Não, é menos um dia para nós. Essa que é a realidade. Porque a gente morre todo dia. Sim. Todo dia é menos um dia na nossa existência. E aqui Jerônimo nos diz que nós precisamos aprender todos os dias a morrer para a existência inferior, para essa existência que nós estamos passando agora. Ele chama aqui de existência inferior. Porque ele poderia chamar de existência momentânea ou de uma passageira, uma existência que não é de verdade, porque a nossa verdadeira existência é no mundo espiritual. E a gente precisa, sim, se preparar, precisamos nos desprender sempre dessas coisas materiais para que a gente possa ter preparar esse futuro para a vida eterna. Precisamos. E é trabalho nosso. Ninguém vai fazer por nós. Eles estão aí para nos auxiliar. Então, a cada dia, mas a gente precisa estar se preparando para esse nosso momento final nesta encarnação, né? Não é a gente repelindo a existência dessa passagem,
que a gente vai afastar, vai acabar com ela. Tem gente, não fala disso não fala de morte não. Nós temos que falar, não ostensivamente, mas de forma chata. Mas é como diz aqui o Jerônimo, nós precisamos nos preparar a cada dia para isso. Ele diz aqui para a gente aprender todos os dias a morrer. Então, todo dia é mais uma oportunidade que nos é dada para que façamos diferente. Então, o que eu fiz que eu não deveria ter feito ontem? Não vou fazer hoje. Mas aí eu ainda faço. Mas eu vou ter amanhã. Se Deus quiser, eu vou ter amanhã. Porque posso não ter. Então, a única certeza que nós temos é que nesse momento eu quero fazer o melhor. Se me for dada a oportunidade de amanhã ter novamente um momento, eu vou fazer o melhor. Perfeito. Reparei que a abnegada irmã se mostrava mais calma e confortada a essa altura. Mas Adelaide, de certa forma, com toda a experiência que ela tinha, ela trazia ainda a dúvida dela, né? Ela tinha medo dela mesma, ela diz. Mas depois dessa explanação do Dr. Bezerra de Menezes e do próprio Jerônimo, ela se mostrou mais confortada. E a Célia vai continuar lendo para nós aí, né, Célia? Interrompeu-se a conversação com Adelaide, porque Adelaide foi obrigada a reanimar repentinamente o corpo. Ela se desdobrou. Toda essa conversa que está tendo aqui entre o Dr. Bezerra de Menezes, o Jerônimo, o André Luiz ainda presente e a Adelaide, era do plano espiritual. A Adelaide, ela se desprendeu do corpo físico e estava ali conversando com... E de repente chegou alguém. A Adelaide volta para o corpo. Né? Porque Adelaide foi obrigada a reanimar repentinamente o corpo, a fim de receber a última dose de medicação noturna. Então chegou alguém no quarto, ela precisou voltar. Sabe quando a gente está dormindo, sonhando, e de repente a gente acorda, o nosso espírito é levado ao corpo físico, por um motivo qualquer? É a Adelaide. Só que ela, conscientemente, ela fazia esse trânsito, né, do corpo físico para o plano espiritual. Ao regressar ao nosso plano, Jerônimo ofereceu-lhe o braço amigo para a rápida excursão ao estabelecimento de Fabiano. Porque Adelaide, ela precisa retornar porque está na hora de uma medicação. Então ela retorna. Mas aí continua o relato do livro. Ao regressar ao nosso plano, Jerônimo ofereceu-lhe o braço amigo para a rápida excursão ao estabelecimento de Fabiano. A gente fica imaginando a cena, né, Célia? Adelaide, espírito, chega alguém, ela volta para o corpo, toma um medicamento, a pessoa vai embora, ela finge que dormiu, ela volta novamente ao plano espiritual. Ela se desdobra. Se desdobra novamente. Ela tinha essa facilidade. Exatamente assim. Ela se desdobra. E eles foram para casa transitória. Para casa transitória. Adelaide. A irmã Zenóbia desejava vê-la antes do desenlace. A grande orientadora do asilo errático, uma vez valeu-se de seu fraternal concurso em atividades de regeneração e esclarecimento. Ou seja, Adelaide já tinha, a irmã Zenóbia já tinha precisado da capacidade do que Adelaide era portadora para algum serviço. E ela diz de atividade de regeneração e esclarecimento. Enquanto que a gente tinha, né, a Albina, a Albina, a gente lembra que teve aquela moratória, a Albina ela conduzia um orfanato. Um orfanato. E a Adelaide, um asilo. A Adelaide, tá dito para nós aqui, que ela orientava, ela conduzia, ela tomava conta de um asilo. Né?
Adelaide acompanhou-nos contente. Em breves minutos, recebidos pela administradora, com que se repetia a mesma palestra de minutos antes, apenas com a diferença de que Zenóbia tomara a posição reanimadora do devotado Bezerra. Aí Bezerra já não tinha estado com eles. Bezerra foi fazer outras coisas, né? Muito trabalho. A bondosa discípula de Jesus, em vias de retirar-se da crosta, era alvo do carinho geral. A bondosa discípula de Jesus, Adelaide. Depois de considerações convincentes por parte de Zenóbia, que se esmerava em ministrar-lhe bom ânimo, Adelaide humilde expôs-lhe as derradeiras dificuldades. Então, com tudo que Adelaide era, ela tinha ainda tinha dificuldade. Ela narra, né, Célia, o medo que ela tinha dela própria e as suas dificuldades que ela vai trazer para nós agora. Ligara-se fortemente à obra iniciada nos círculos carnais e sentia-se estreitamente ligada, não somente à obra, mas também aos amigos e auxiliares. Eu acredito, Nivaldo, que, por exemplo, Divaldo Franco deve ter tido essa mesma... Quem vai tocar? Notícias nós tivemos, né, que o Divaldo, 5 anos antes, aproximadamente, ele sai do comando efetivo da Mansão do Caminho, né? E deixa que os diretores, as outras pessoas, ele fica só na parte consultiva, na retaguarda, né? Ele foi se desprendendo de toda aquela administração da Mansão do Caminho, porque, sério, seria muito difícil para ele. Depois de 70, 80 anos ali de trabalho na Mansão do Caminho, começaram muito jovem ali, com 19, 20 anos, Divaldo morreu com 98 anos, né? Então, ele se desprender de toda aquela obra era um trabalho difícil, né? E essa ligação da Adelaide com a instituição, obra, né, com a obra, o asilo, é perfeitamente compreensível. Quem vai continuar? Dela. Esses auxiliares, os assistidos. Como é que vai ser? Será que vão fazer da forma com esmero que ela conduzia? Será que corre risco de acontecer algo? A preocupação dela era essa, né? Por força de circunstâncias imperiosas, acumulava funções diversas no quadro geral dos serviços. Possuía toda uma equipe de irmãs dedicadíssimas, que colaboravam com sincero desprendimento e alto valor moral, no amparo à infância desvalida. Se estimava profundamente as cooperadoras, era igualmente dedicada, era igualmente muito querida por todas elas. Como se haveria ante as dificuldades que se agravavam? No íntimo, estava preparada. No entanto, reconhecia a extensão e a complexidade dos óbices mentais. Os limites, né? Seu quarto de dormir, na casa terrena, semelhava a redoma. Seu quarto de dormir na casa terrena semelhava a redoma de pensamentos retitivos a interceptar-lhe a saída. Quanto menos se via presa ao corpo,
mais se ampliava as exigências dos parentes, dos amigos. Como portar-se ante esta situação? Como fazer-lhes sentir a realidade? São questionamentos que ela se fazia. A gente traz aqui o desencarne do Fábio, né, Célia? Uhum. Você lembra que o Fábio também, casado, tinha 2 filhos pequenos, né? Mas ele não tinha uma religião definida, mas era um homem ligado aos deveres, ao bem, né? E ele na prece final, no dia do seu desencarne, ele reúne a família, inspirado pela equipe espiritual. Ele conversa, ele faz aquele culto do Evangelho no lar com a esposa, e ele meio que se prepara, dizendo que eles enfrentariam dificuldades, mas que Deus haveria de propiciar situações deles continuarem sobrevivendo. Então, é exatamente o que a Adelaide está trazendo aqui para nós, essa preocupação dela, né, em deixar a obra que ela iniciou, e o que seria dessa obra, né? Essa confiança que ela tinha que ter na existência dessa espiritualidade maior, na manutenção do projeto do bem. Enlaçara-se em vastos compromissos. Tornara-se involuntariamente a âncora espiritual de muitos. Entretanto, ela mesma reconhecia a imprestabilidade do aparelho físico. A máquina fisiológica atingira o fim. Não conseguiria manter-se ainda mesmo, não conseguiria manter-se, ainda mesmo que os valores intercessórios lhe conseguissem prorrogação de tempo. O aparelho fisiológico dela, o corpo físico dela, mesmo que ela tivesse uma moratória, não suportaria. A orientadora escutou-a, a irmã Zenóbia escutou-a, atenta, qual médico experimentado em face do doente aflito, e observou por fim: reconheço os obstáculos, mas não se amofine. A morte é o melhor antídoto à idolatria. Com a sua vinda, operar-se-á a necessária descentralização do trabalho, porque se dará a imposição natural de novo esforço de cada um. Alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco. Reanime-se, sobretudo, para que a sua situação se reajuste naturalmente, sem qualquer ponto de interrogação, ao término da experiência atual. Ou seja, Célia, ela fazer esse desprendimento do material, né? Mesmo que seja, que a gente, muitas das vezes a gente fala aqui desse apego nosso às coisas materiais, a carros, a casas, a contas bancárias, mas a Adelaide também tinha o seu apego, que era a instituição que ela fazia parte, que acumulava todas as funções ali de direção da casa, né? A preocupação dela, como será? Será que vão dar continuidade a esse projeto da forma que ela gostaria, que ela dá? É claro que cada um é cada um. E as suas individualidades são diferentes. E a Zenóbia está dizendo para ela que isso vai ser uma oportunidade para aquelas pessoas que trabalham com ela mostrar a sua qualidade também. A gente às vezes fica preocupado, né? E acumulamos responsabilidade, vamos delegar a responsabilidade, deixar que o outro mostre os seus valores.
E no relato, a irmã vem... no relato anterior, vem dizendo que a Adelaide possuía uma equipe de irmãs dedicadíssimas, que colaboravam com sincero despreendimento e alto valor moral no amparo à infância desvalida. Ou seja, e ainda assim... Ela se preocupava. Ela estava com essa preocupação. A visitante agradeceu penhorada. A Adelaide agradeceu a Zenóbia. Prosseguimos na nossa vibração de cordialidade, mas Zenóbia modificou o rumo da palestra. Abandonando os assuntos de morte e sofrimento, comentou os serviços edificantes que levava a efeito junto de certa expedição socorrista, cujos membros realizavam admiráveis experiências no Instituto, nos dias em que se desobrigavam dos trabalhos imediatos na crosta. E discorreu tão brilhantemente sobre a tarefa que Adelaide olvidou por minutos a situação que lhe era peculiar. Interessando-se vivamente pelos lances descritivos, a providência coroava-se de animadores resultados, porque a conversação diferente fizera-lhe enorme bem, propiciando-lhe provisório apaziguamento mental. Então você percebe, Célia, que o desejo da Zenóbia de que a Adelaide fosse até lá, a casa transitória, não foi só em revê-la. Havia todo um planejamento para esse conforto da Adelaide, né? Esse esclarecimento final antes que ela desencarnasse. A Zenóbia, você lembra que ela queria conversar com a Adelaide antes que ela desencarnasse. E por isso ela é levada à casa transitória, né? E quando a irmã Zenóbia ela começa a descrever as experiências do Instituto nas tarefas socorristas, momentaneamente Adelaide... Esclarecedor para ela. Esquece aquelas suas preocupações. Esclarece, tranquiliza. Né? A desencarnante tornou ao corpo bem disposta, reanimada. No decurso do dia, Jerônimo e a diretora da casa transitória combinaram medidas relativas à reunião da noite. O assistente empregaria todo o esforço para que a organização fisiológica da enferma estivesse nas melhores condições, enquanto 2 ativos auxiliares de Zenóbia se incumbiriam de cooperar para a condução pessoal de Adelaide à Assembleia. Nivaldo, nós vamos parar por aqui, Célia, perfeitamente. Mas é importante a gente comentar, né, que eles iriam dar um passe, provavelmente, né, nós vamos ver aqui, para dar uma nova energia para que a Adelaide possa concluir esse último encontro que ela terá com as colaboradoras do asilo antes do seu desencarne, né? Nós vamos parar por aqui, então, e retornaremos na próxima semana com essa continuidade desse capítulo aqui emocionante, que é o capítulo 19, está falando sobre essa servidora fiel, que é a Adelaide, né? Então, meus irmãos, vamos agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e desejar que tenham
um final de tarde, um almoço satisfatório e que uma semana proveitosa com muitos entendimentos e muita prática no Evangelho de Jesus. Então, paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.